Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não nos conhece, eu sou o Plácido. Eu sou a Mari. E nós demos uma volta ao mundo, passamos por 57 países, viajamos de carro, viajamos de mochila e estamos aqui hoje para falar dos piores lugares para passar a noite em viagens. Nós já fizemos um com os melhores wild campings que nós tivemos durante essa aventura pelo mundo. Se você quiser dar uma olhada aqui para você ver que também nem tudo é tão ruim quanto parece, né? E hoje estamos aqui para mostrar os piores lugares que a gente passou a noite durante essa aventura. Todas essas histórias que a gente vai falar a partir de agora estão detalhadas no nosso livro, que está muito bom, muito bem feito. E para você comprar esse livro, que é o nosso filho, tá aqui na descrição. E assim você ajuda a gente a continuar viajando por esse mundo maravilhoso. Conto de coração com a tua ajuda. Já chega deixando o like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, ative as notificações clicando no sininho e bora então pro vídeo. Durante a nossa viagem de carro, principalmente no começo, a gente passava muitas noites em postos de gasolina. Um deles foi terrível, um posto lá no norte do Peru, que era muito sujo. Tinha tanta mosca que a gente não conseguia cozinhar lá fora porque era mosca para tudo quanto é lado. E o pior, a gente teve que estacionar o monstro do lado de uns tratores, meio que um ferro velho, assim. Foi uma noite terrível, deu medo porque era um lugar perigoso e por isso até a gente passou a noite no posto. Sujo, feio, perigoso, aquela noite mal dormida. Uma coisa para nunca se fazer: dormir do lado ou no estacionamento de uma igreja na Páscoa. A gente fez isso. Na véspera da Páscoa, a gente estacionou o carro no estacionamentinho da igreja ali de Cusco, né? E no dia seguinte, quando a gente acordou logo de manhã, tinha uma galera, uma multidão passando pela gente, conversando, aí de repente a procissão acontecendo. Foi um caos. Durante a nossa viagem também, nós passamos muitas noites dentro de oficinas mecânicas. Para quem viaja de carro sabe que essa é uma realidade. O carro quebrou, você mora dentro do carro, vai fazer o quê? Fica morando dentro da oficina, né? Não foram poucas as vezes que a gente dormiu dentro de oficinas mecânicas. Não costumava ser assim o ambiente mais agradável do mundo, né? Aquela sujeira, bagunça, homem para todo lado. Não é tão confortável, mas acaba fazendo parte da vida de um viajeiro. Um outro lugar terrível que a gente dormiu foi num hotel abandonado na Croácia. A praia era bonita, tinha uma água bem clara, né? E a princípio a gente achou que seria interessante, mas parecia que a gente estava dentro de um filme de terror. Foi bem sinistro. Para quem acha que só passa perrengue quem acampa, tá muito enganado, viu? Teve vez que a gente pagou para ficar num hotel e não tinha nem chuveiro e nem descarga na privada. Isso é possível aonde? Na Índia. Tudo bem que era baratinho, vai. A Índia foi a grande campeã aí de noites mal dormidas, né, em lugares horríveis. E um deles foi na estação de trem de Delhi, né? Um monte de gente horrível, foi um lugar asqueroso, era dia do meu aniversário, foi realmente uma recordação muito ruim que nós guardamos. Bom, e ainda na Índia, né, pagando por um hotel, a gente teve uma bela surpresa ao acordar com 2 pombos morando no nosso banheiro. Isso mesmo, em cima do vaso sanitário, 2 pombinhas felizes da vida. Quem não ficou feliz foi a gente. É sempre muito ruim você dormir na beira de estrada, porque você fica sujeito a qualquer coisa, né? A acidente, alguém mal intencionado e ali bater no seu carro. E todas as vezes que a gente teve que dormir na beira de estrada, tinha uma sensação ruim. Mas a pior de todas foi no Peru, quando a gente estava com a embreagem esquentando e o carro já estava sem força para subir a montanha. Aí a gente saiu ali no acostamento, tinha um descampado, a gente entrou no gramado mesmo e ficou lá. O problema é que ali era um lugar meio esquisito de passar a noite, então todos os caminhoneiros que passavam por ali achavam estranho e alguns saíram e foram perguntar pra gente se estava tudo bem. Naquele dia aconteceu um monte de coisa, vale a pena ver essa história no livro, cara, tá muito engraçado. Também em beira de estrada, né, teve uma noite que foi sinistra, quando a gente tinha acabado de passar pela Carretera de la Muerte na Bolívia e depois a gente não achava um lugar para passar a noite. Acabamos parando ali na frente de alguns estabelecimentos de beira de estrada, aqueles bem esquisitos, feitos para caminhoneiro, e era sinistro, dava muito medo, a gente dormiu literalmente com medo. E outro lugar ruim para você passar suas noites é em cidades grandes, cara. É muito ruim acampar em cidade, fazer free camping assim na rua.
né? E a gente passou por uns momentos bem difíceis, mas de forma geral, sempre quando tem que dormir em grandes cidades, é chato. Bom, uma dessas vezes que a gente teve que dormir no meio de uma cidade foi em El Calafate, na Argentina. A gente dormiu numa pracinha que parecia ser um pouco mais afastada, assim, mas no meio da noite ali era o point da juventude. Começaram a colocar música alta, encostaram no nosso carro o tempo inteiro. Aquela noite a gente quase não conseguiu dormir. Um lugar muito ruim que a gente acampou também foi em Taganga, na Colômbia, no norte, lá em Santa Marta. Ali era uma cidadezinha, um vilarejo, né? E a gente estava tentando fazer uns trocados ali. A Mari estava com a boca zoada, tava um calor do caramba, ela não podia se expor ao sol, a gente acabou parando na rua. Cara, foi tenso. Mas acho que o campeão dos lugares ruins que a gente acampou no meio de uma cidade foi em Cartagena de Índias, na Colômbia, enquanto a gente estava esperando para colocar o carro dentro do container para passar para o Panamá. A gente passou 10 dias acampados numa praça, num bairro nobre da cidade. Ali o bicho pegou, foi perrengue atrás de perrengue. Tem muita história lá no nosso livro contando dessa época. Em Las Vegas, né, a cidade das loucuras, a gente ficou acampado no estacionamento de um hotel e foi tenso ficar por ali também. Totalmente clandestinos, né? Bom, e quando nós chegamos na Europa, ainda antes de comprar o alemão, que foi o carro que a gente usou para viajar por lá, a gente alugou um carro comum, um sedã. Mas para economizar, né, não gastar em hospedagem, a gente acabou dormindo dentro desse sedã sem conforto nenhum. Não tinha nenhuma estrutura no carro, a gente simplesmente baixou os bancos e dormiu ali por umas 2 ou 3 noites na frente de um condomínio. Super nada a ver, também foram noites bem estranhas. Na Polônia a gente dormiu algumas vezes ao lado de cemitério. Não tem nada demais, foi bem tranquilo, mas é meio sinistro pensar que está dormindo do lado de um monte de morto, né? Bom, e para fechar com chave de ouro, né, mais um hotel zoado, que na verdade a gente não passou a noite, a gente pagou para passar o dia, depois que a gente tinha passado a noite num trem, a gente pagou para passar o dia em um hotelzinho em Teherã, capital do Irã. Esse foi o pior hotel da viagem, com certeza. A sujeira daquele quarto vocês não conseguem imaginar. Eu não sei se a gente tem imagem desse lugar, mas coloca uma coisa suja aí na sua cabeça. A verdadeira espelunca, né? Quem viaja, né, principalmente quem viaja assim com um orçamento pequeno como a gente, sabe que muitas vezes tem que se sujeitar a uns lugares meio estranhos para passar a noite, para passar o dia, para trabalhar, para fazer o que for. Então, se você pretende fazer uma grande viagem pelo mundo, esteja preparado para lidar com situações assim, porque não é sempre que você vai conseguir achar aquele wild camping maravilhoso que fica na sua imaginação quando você pensa em uma grande viagem de carro. Exatamente, tudo isso faz parte de uma longa aventura e se você quiser toda uma estrutura, um passo a passo, ouro em pó para os viajantes aí, para quem quer fazer grandes viagens pelo mundo, seja de carro ou de mochila, você não pode perder o nosso curso totalmente online com o link aqui na descrição. Você vai me agradecer muito se você fizer esse curso para quando você sair para viajar. São alguns reais que você investe agora que vão ajudar você a economizar muito durante toda a sua viagem. Então, alguns reais investidos agora, economia de muitos dólares numa viagem de longo prazo. Exatamente. Tem alguma história interessante de dormir aí em lugares sinistros ou estranhos? Deixa aqui nos comentários e bora viajar junto. Falou!